Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sofrência Social Clube. Se você gostar deste vídeo, se inscreva no canal, marque o sininho e indique para um amigo. Se você não gostar, indique para vários inimigos. Luciana e Eduardo. 10 anos de um casamento que, se não era a perfeição dos contos de fadas, ostentava uma estabilidade invejável. A casa, um santuário de ordem, as contas, sempre em dia. Uma rotina tão tranquila que muitos chamariam de paz, mas que, para Luciana, começava a soar como um silêncio ensurdecedor. Então, a mudança sutil, quase imperceptível, começou a corroer a base daquela paz aparente. Eduardo, antes um porto seguro, tornou-se uma sombra distante. Chegava tarde, os olhos fixos na tela do celular, e suas saídas solitárias se tornaram mais frequentes. As perguntas de Luciana, carregadas de uma esperança tênue, eram sempre recebidas com a mesma resposta monótona, um mantra que ecoava o vazio que se instalava entre eles: é só trabalho. Mas não era. Havia algo de diferente no ar, uma tensão invisível que Luciana sentia na pele. Sua imaginação, antes um refúgio, transformou-se em um monstro voraz, alimentado pela desconfiança. A incerteza era um veneno mais potente que a própria verdade, corroendo-a por dentro. E foi nesse abismo de dúvidas que Ricardo, um novo cliente no escritório, surgiu como um farol. Ricardo era o antípoda de Eduardo, extrovertido, com um sorriso fácil e elogios que caíam como bálsamo sobre a alma ferida de Luciana. Ele havia, realmente havia, prestando atenção em cada detalhe, em cada nuance de seu ser. Meses de conversas, de olhares trocados, de uma cumplicidade crescente, culminaram no inevitável. Luciana traiu. No turbilhão inicial, ela se agarrou a uma teia de justificativas. Convenceu-se de que Eduardo também devia ter seus segredos, que a culpa era dele por sua negligência, por não notar a mulher que se desvanecia ao seu lado. Talvez ele tivesse outra, talvez o casamento já estivesse em ruínas. Uma autoenganação conveniente, um escudo frágil contra a verdade que começava a emergir. Mas o amor, aquele sentimento teimoso e resiliente, ainda pulsava em seu peito. E com ele, a culpa, um fardo pesado que crescia a cada dia. Cada vez que via Eduardo, quieto e cansado no sofá da sala, uma pontada de dor a atingia. 4 meses de uma vida dupla, de mentiras e segredos, até que a verdade se tornou insuportável. Luciana decidiu confessar. Era noite. O ar estava denso, carregado de uma expectativa sombria. Ela sentou-se diante dele, a voz embargada, as palavras lutando para sair: Eduardo, eu preciso te contar uma coisa. As palavras jorraram, um rio caudaloso de confissões. A desconfiança, a distância dele, o caso com Ricardo, os encontros, a traição. Tudo foi exposto, sem reservas, sem filtros. Eduardo ouviu em silêncio. Não houve gritos, nem perguntas raivosas. Apenas um olhar fixo no chão, um vazio que se estendia por segundos que pareceram uma eternidade. Então, com uma voz que mal era um sussurro, ele proferiu as palavras que selariam o destino deles: então é assim que termina. Luciana, atordoada, mal conseguiu formular a pergunta: como assim? Eduardo respirou fundo, um suspiro que carregava o peso de um futuro desfeito, e levantou-se. Caminhou até o escritório e retornou com uma pasta, um volume de papéis que parecia conter o próprio destino. Ele a colocou sobre a mesa. Luciana abriu, e o mundo, o seu mundo, desabou. Projetos. Orçamentos. Fotos de casas. O sonho da vida dela, materializado em papéis. Eduardo explicou. Nos últimos meses, ele havia trabalhado dobrado, horas extras, economizando cada centavo. Tudo para comprar a casa que ela tanto desejava, o lar dos seus sonhos. Ele queria surpreendê-la no aniversário de casamento, uma casa com um jardim vasto, uma piscina reluzente. Porque ela sempre sonhou com um lugar assim. Luciana empalideceu. A ficha caiu, pesada e dolorosa. As mudanças de Eduardo, a distância, o silêncio, tudo tinha um propósito. As lágrimas vieram, um dilúvio de arrependimento. As palavras, as mesmas palavras que todos os traidores proferem, escaparam de seus lábios. Foi um erro, não significou nada, eu nunca quis te machucar.
Mas Eduardo ainda não havia terminado. Com um movimento lento, ele tirou outro envelope da pasta. Dentro, um par de passagens aéreas para Cancún. O presente que ele pretendia dar a ela, junto com a notícia da casa nova. O golpe final. Luciana desmoronou. O silêncio, antes ensurdecedor, agora era um vácuo opressor. Depois de um tempo, Eduardo falou, sua voz calma, mas carregada de uma verdade brutal. Enquanto eu construía um futuro para nós, você buscava validação em um idiota qualquer. O casamento, como era de se esperar, terminou meses depois. Não houve brigas, nem discussões acaloradas. Apenas uma tristeza silenciosa, um luto por um futuro que nunca seria. Anos mais tarde, Luciana ainda passava, ocasionalmente, em frente à casa que Eduardo havia comprado. Mas não era mais para ela. Ele, agora, compartilhava aquele lar com outra mulher. No jardim, flores coloridas e um balanço, um símbolo de uma vida que ela havia perdido. Luciana compreendeu, tarde demais, a verdade cruel e simples. Ela traiu por acreditar que estava sendo traída, mas, na realidade, ela foi a traidora de um homem que, em silêncio, construía um futuro, um sonho, uma vida para os dois. Eita coração doido, Sofrência Social Clube.